Nossa reflexão de hoje está baseada lá no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Gálatas, que vai nos dizer o seguinte: quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E aí a gente vai, através dessa palavra de Paulo, que tem uma ligação muito fantástica com o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, que vai nos trazer a parábola do semeador. E essa parábola, apesar dela ser muito conhecida, mas muitas vezes ela é mal interpretada, outras vezes as pessoas não compreendem, né? E a gente trouxe uma abordagem que pode trazer uma reflexão para a nossa vida. E a parábola começa dizendo que eis que um semeador saiu a semear. É interessante porque nessa parábola ele vai trazer para nós três situações, três características, aliás 4, né? De solos ou de semeadura. Uma delas diz que o semeador saiu a semear e parte das sementes caiu à margem do caminho. Outra parte das sementes caiu em solo pedregoso. Outra parte ele semeou entre espinhos, caiu, diz a parábola, entre espinhos. E outra parte foi semeada em terra boa. E o que nos chama a atenção é que as parábolas de Jesus têm uma característica de ser sempre, às vezes, aparentemente transitórias. Contraditórias, pelo contrário, né? Parece uma contradição. Quando Jesus se aproxima de uma figueira procurando figos e não era tempo de figos. Então, como que você pode procurar figos? Como você pode procurar laranja se não é tempo de laranja, na laranjeira? Apesar que hoje o homem geneticamente mudou tantas coisas, né? Que tem laranja o ano inteiro, tem doce de marolo o ano inteiro, né? Mas Jesus procura figo numa figueira, sendo que não era tempo de figos. Jesus conta a parábola do trabalhador da última hora, dizendo que o senhor da vinha paga os últimos igual pagou os primeiros. Então parece contraditório. É preciso que a gente entenda onde que Jesus quer chegar. E a gente vai percebendo que essa estratégia de contar histórias é para chamar a atenção de todos nós, espíritos imortais, que lá estávamos, tínhamos menos conhecimento e entendimento do que temos hoje, mas já era uma semeadura para cada um de nós. Mas o que quer dizer com isso? Quem é esse semeador? Porque parece estranho que um semeador saia a semear e deixa cair sementes à margem do caminho. Se ele era um semeador, entende-se que era um profissional. Entende-se que ele conhecia desse serviço de semear. E como ele deixa cair sementes à margem do caminho. Como ele deixa cair sementes entre as pedras. Como ele deixa cair semente entre os espinhos. Que semeador estranho. Até porque semente, naquela época em que a agricultura era basicamente a sobrevivência deles, ninguém ia deixar perder semente. Era caro. Como que eles iam deixar perder a semente? E Jesus não fala que o semeador volta lá e
e recolhe a semente. Diz que o semeador saiu a semear. E uma outra coisa que nos chama a atenção também, que ele não fala que o semeador semeou, ou que vai semear no futuro. Não, saiu a semear. E esse verbo nos leva a pensar que isso é um processo que não terminou. O semeador continua semeando. Ele saiu a semear. E aí a gente pode trazer isso para o nosso, inicialmente para o nosso mundo, que é um mundo de provas e expiações. E podemos nos perguntar por que Jesus, como semeador, semeou sementes às margens do caminho, ou entre espinhos, ou entre as pedras. E depois na terra boa. Ele não fez o ciclo que um semeador faria quando você vai plantar alguma coisa. Primeiro ele prepara, tira as impurezas, tira os matos, depois ele vem, lavra, ara a terra, faz os sulcos, amolece, para que a semente produza. E a gente observa que trazendo isso para o nosso mundo de provas e expiações, nós vamos encontrar cada um de nós dentro de uma situação como a que a semente caiu. Por isso que ela não foi recolhida. E por isso que quando ela caiu, ele deixou que ali ela ficasse. Porque em outro momento ele vai nos dizer que Deus é justo e bom. Em todas as vezes que a gente vê Deus é justo e bom, a bondade está sempre unida com a justiça. A espiritualidade sempre usa essa forma. Ela sempre usa Deus é justo e bom. É difícil você ver ele falar Deus é justo ou Deus é só bom. Não, a justiça está altamente conectada com a bondade divina. E Jesus vai nos dizer em outro momento que Deus é Pai que permite que a chuva caia sobre os justos e sobre os injustos. Então, a bondade divina é tão gigantesca, tão maravilhosa, que ela não faz diferença entre nós, seus filhos. Porque somos iguais. E por isso merecemos que algumas sementes caiam na nossa condição em que nos encontramos. E por estarmos um planeta de provas e expiações, qual é a característica desse planeta? Espíritos imperfeitos. Como espíritos imperfeitos, nós ainda carregamos muitas dificuldades. Por isso que muitas vezes nós estamos às margens do caminho, indiferentes. Mas a semente foi lançada. O semeador saiu a semear. E às vezes, à margem do caminho, diz o mestre, que vem as aves de rapina, e carregam essas sementes. Então é preciso espíritos que estão à margem do caminho, indiferentes às situações da vida, ele precisa ter mais atenção para despertar. Porque senão a oportunidade passa. E ele só vai ter essa oportunidade mais adiante. Porque aqueles que estão à margem e despertou, ele pega a semente antes das aves de rapina
roubá-la, né? Nós, como espíritos imperfeitos também, estamos muitas vezes com o coração endurecido. Muitas vezes rejeitamos a semente. Muitas vezes a semente que cai no meio das pedras, ela diz a parábola que até dá uma brotadinha, né? Mas não tem raízes profundas. E sem raízes profundas, logo o sol vem e a queima, diz a parábola. Faltou raízes. Muitas vezes acontece isso conosco. Tem um conhecido meu que tem 50 anos de doutrina espírita. Leu muito, conhece bastante na teoria. Mas na hora que a prova veio, está revoltado. Porque acha que não merecia tal prova. Não merecia tal dor. Que a dor poderia ser mais amena. Que a dor poderia ser menos dolorida. Né? E a gente tem condição de julgá-lo? Não tem. Eu falei para minha esposa assim, como que a gente vai julgar? Porque às vezes a gente fala assim, mas aí, olha aí, 50 anos de espiritismo, não aprendeu nada? Não é assim que a gente faz? Mas para a gente poder julgá-lo, julgar essa pessoa, a gente teria que passar pela mesma prova dele. Porque será que a hora que a prova vier em cima de mim, eu não vou ficar mais revoltado que ele? Não sei, não estou na pele dele, não estou passando por aquilo que ele está passando. Então, para saber, só vivendo, só experienciando, só vivenciando. Por isso que a gente não pode julgar. Por isso a gente não pode apontar o dedo. Porque a gente não sabe. A gente fala assim, mas eu não, eu nasci dentro do centro espírita. E daí? Porque é uma construção íntima. É uma construção de dentro para fora. E para a gente saber se a construção é sólida, se a casa foi construída sobre a rocha, como Jesus nos ensina, é preciso que a tempestade venha. Porque a gente não vai saber se a casa vai resistir. E é muito interessante porque a gente tem uma mania de achar que com a gente não. A gente é diferente. A gente suporta tudo. Mas os próprios apóstolos não enfrentaram essas batalhas? Quando Jesus ressuscita, Tomé não fala assim, mas será? Será? Será que ressuscitou mesmo? Quando ele prende ele, cada um, pernas para que te quero. Quantos pensou, e agora? Que será de nós? Nós pensamos que o mestre ia vencer todo mundo.
Mas eles tiveram a semeadura das mãos do próprio semeador por 3 anos. E, no entanto, na hora da prova, e agora? Aí a gente olha essas raízes que nasceram entre as pedras. Podemos estar nessa situação? Claro. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Mas podemos ser espíritos que recebem a semente, e aí vem essa avalanche de espinhos, vai cobrindo essa semente, e a gente não dá conta. Porque a doutrina espírita, ela traz um negócio muito... Tem muita gente que fala assim, não devia ter entrado. Porque quando você adentra a doutrina espírita, não tem como mais você colocar a culpa no outro. Né? A culpa é do outro. Como diz minha esposa, né? A gente até tenta ser melhor, mas o próximo não ajuda, né? Então é sempre o próximo que não ajuda. Né? Se não fosse o próximo, eu ia ser uma pessoa muito melhor. Né? Mas é exatamente nessa convivência com o próximo que a gente vai atritar. Não é? E é preciso atritar para fazer luz. Porque a gente precisa trabalhar nas diferenças. Aquele que sabe mais vai ensinar quem sabe menos. Olha a sabedoria divina. Nós estamos num mundo de provas e expiações, no entanto, esse mundo é magnífico. E tem espíritos melhores do que nós e piores do que nós em todas as situações. Seja social, seja intelectual, né? Para quê? Exatamente para que você ajude quem vem atrás e peça ajuda para quem caminha na frente. Para que tudo se conecte no universo. Para que o espírito perceba que ele não pode ser feliz enquanto seu irmão ainda não compreendeu o que você compreende. E aí você vê falando da guerra, né? Olha para você ver. Por que a gente está jogando bomba na cabeça dos outros ainda? Para quê? Não, mas é por causa da terra. E em nenhum momento esses líderes governamentais pararam assim e pensaram assim, eu vou morrer. Né? Em algum momento eu vou desencarnar. E o que eu vou dizer lá em casa, na hora que eu voltar? É muito interessante, né? E as pessoas que estão ali, como nossa irmã falou, ela não tem escolha. Porque para ela poderia falar, não, vou parar com isso. Então, a ganância, o egoísmo, o orgulho é da liderança. Que põe a turma para brigar, para se matarem, né? Eles mesmos não entram na briga e traz sofrimentos para quem não tem nada a ver com o peixe, vamos dizer assim. E por que Jesus não intervém? Por causa da nossa liberdade de escolha. Senão a gente não cresce. Porque a gente só vai aprender ou com amor acertando ou errando. A escolha é nossa. Não, eu prefiro
acertar errando. Então vai doer. Vai doer. E o Elahá, na palestra dele, quem viu a palestra dele lá em Varginha, observou que ele falou muito sobre isso também. Que a espiritualidade, porque o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, porque apesar de nós somos um país de alta espiritualidade. Significa que nós somos espíritos evoluídos? Não. Significa que nós estamos cansados de errar. E a grande maioria está tentando acertar. Errando. Né? Mais erra do que acerta. Mas está buscando de alguma forma a espiritualidade, seja em qualquer organização religiosa. Né? Seja no evangélico, no católico, na Umbanda, né? no budismo, nas filosofias. De alguma forma o brasileiro busca a espiritualidade. É isso que faz a diferença. Ainda temos muito para caminhar. Por quê? Porque ainda não aprendemos, ainda não aceitamos a semente que foi semeada. Em qual situação nós estamos? Estou lá à margem diferente? Se estamos aqui, já não estamos tão indiferentes assim. Se estamos com raízes lá no meio das pedras que cresceram, mas não são profundas, podemos modificar. Podemos retirar essas pedras. Podemos repensar a situação. Podemos verificar se vale a pena ser tão resistente ou ser mais sábio, ser mais flexíveis. Né? No Japão, inclusive, eles dão um prêmio, né? Que é um bambu, né? Que é exatamente o símbolo da flexibilidade. Porque se você bater numa coisa resistente, você derruba. Ou machuca sua mão. Mas o bambu não. O bambu venta, ele... Aí o vento para, ele volta. E é isso que às vezes a gente precisa aprender. É isso que Jesus nos mostra quando diz assim, se alguém te bater numa face, ofereça outra. É no sentido de ser flexível, de achar, de não se comportar como se a razão fosse somente nossa. Como se nós fôssemos o dono da verdade. Ah, eu sou o espírito, então eu sou o dono da verdade. Né? E aí Jesus traz uma semeadura mais interessante ainda, quando ele diz que semeou em terra boa. Então tem terra boa nesse planeta também, de provas e expiações. Como espíritos imperfeitos, temos terra boa. E aí ele separa que a terra boa onde foi semeada deu frutos de que maneira? A 30%, a 60% e a 100%. Ele fez uma divisão aí na terra boa. E onde será que nós estamos? Se nós já aceitamos a semente, se nós já nos colocamos na condição de eu quero que essa raiz seja forte. Eu quero que essa raiz seja profunda. Que ela não seja abalada por pouca coisa. Que tanto de fruto a gente está dando? 30, 60 ou 100? E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a divisão dos espíritos, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Espíritos puros
dão 100%. É uma terra boa que dá 100%. A gente dá 100%? Não dá, né? De vez em quando aparece aí um missionário que dá o 100%, né? Mas é missionário. É para mostrar para a gente que se a gente quiser dar 100%, a gente consegue. Aí você pega uma Madre Teresa, um Francisco de Assis, um Vicente de Paulo, um Chico Xavier, né? Uma Irmã Dulce. Aí dá 100%. Interessante que quando eles dão 100%, eles não estão muito preocupados com a organização religiosa, não. Já perceberam? Irmã Dulce recebia o Divaldo lá, né? Ajudava o Divaldo. Chico, a mesma coisa. O bispo de Uberaba era assim com Chico. As obras eram todas juntas. Não tinha esse negócio de, não, você é espírita, não, você é católico, né? Sempre, porque acima da religião, o espírito puro vai fazer. Como Jesus, né? Jesus não fundou religião. Jesus não fundou a igreja. O que ele dizia? O filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Não tem onde dormir. E hoje a gente fica separando, né? Não, esse centro aqui, não, o Jesus está aqui. O outro não. E isso acontece entre nós, gente. A gente já viu pessoas falar assim, mas por que você veio no centro aqui com a camisa de outro centro? Com a camiseta de outro centro? Acredita nisso? É verdade. O nosso centro é muito melhor do que o seu e presidente, você deixou, ele veio com a camiseta do outro centro aqui. Acredita nisso? Somos nós. Olhando, como se Jesus tivesse camiseta, né? Ah, não, essa camiseta de Jesus. Agora, a gente fica falando assim, um mundo de regeneração. Eu quero ir para um planeta de regeneração. Será que tem essa divisão mesmo? Será que essa divisão, Kardec quis dizer isso mesmo? Ó, o planeta de regeneração começa em Varginha. Então, pessoal de Loimed, se quiser para o planeta de regeneração, vai ter que mudar para Varginha. Será que é assim? Funciona? Não é, né? Não pode ser. Porque é uma construção íntima. Jesus veio no planeta Terra. Nessa bagunça toda. A gente crucificou ele. Em que planeta que ele estava? Em que mundo ele estava? Ele estava num mundo celestial, que Kardec fala, né? Tem um mundo primitivo, provas e expiações de regeneração, felizes e celestial. Didaticamente para a gente entender. Jesus esteve entre nós. Que mundo ele estava habitando? Mundo celestial. Ele estava entre nós. Porque o mundo é íntimo. Aí eu quero ir para um mundo de regeneração. Não, então você tem que sair daqui e ir para Varginha, porque lá que é a regeneração. Não. A construção é íntima. É a semente que está caindo na terra boa. E quanto é que você está produzindo? E aí, a gente poderia falar assim, ó, quem está produzindo de 30% a 60% já pode se considerar num mundo de regeneração.
Porque o mundo de 30%, 60%, ele oscila. Uma hora você produz 60%. O que é produzir 60%? Ter paciência com quem não tem. Não é? Aceitar aquele que eu não aceito. E aquele que eu não aceito, muitas vezes está dentro da minha casa. Ah, mas por que você não aceita ele? Ah, porque ele pensa diferente de mim. Ele vota diferente de mim. A religião dele é diferente da minha. E aí a gente não aceita. A opção sexual dele é diferente da minha. E está dentro do nosso lar. E aí eu quero ir para o mundo de regeneração. Como você... Ah, então para você ir para o mundo de regeneração, vou tirar você de dentro desse lar, que aqui só muita confusão, né? Esse lar, e vou colocar você num lar onde não tem confusão. Vai ter? Nesse mundo que nós vivemos? E por que tem tanta confusão assim? Porque foi nós que construímos a confusão, né? O filho de hoje, o filho complicado de hoje, foi eu que construí a complicação na cabeça dele. Viver tem um negócio aqui. Estou com uma tia de 99 anos. E agora está internada. 99 anos e meio. E eu estava todo assim orgulhoso, sabe? Porque eu estava pensando assim, nossa, o único que eu estou olhando ela sou eu. O povo tudo vazou, cada um para um lado, né? O único que está fazendo alguma coisa para ela sou eu. Graças a Deus estou conseguindo fazer alguma coisa para ela. Eu estava até orgulhoso. Olha a palavra que eu estou usando. Eu estava até orgulhoso. Aí alguém com a sensibilidade mediúnica melhor que a minha, viu uma foto minha com ela e eu segurando a mão dela no hospital. Aí falou assim, ele está cuidando dela agora. Faz tempo que ele deixou ela descuidada. Faz muito tempo que ele vem deixando ela descuidada. Mas agora ele está cuidando. Aí eu fiquei pensando assim, gente. E eu pensando que eu estava fazendo para ela. Aí eu descobri que eu estava fazendo para mim. Aí cadê o orgulho? E o orgulhoso, né? Isso aí me incomodou, viu? Isso significa o quê? Que o orgulho está alto. Por isso que incomodou. Falei, gente, mas esse tempo todo, eu pensando que eu era o bambambam, que eu estava fazendo para ela, né? Eu estou fazendo é para mim. É eu que estou precisando desse reajuste. É eu que deixei. É eu que estava indiferente à semente que foi plantada lá atrás, ó. E que eu deixei a raiz não crescer. E agora eu estou percebendo. E agora que ela está partindo, né? Não sei quanto tempo ela vai, que a espiritualidade vai deixar ela permanecer, porque está com pneumonia grave, internada, né? Que eu estou descobrindo isso. Quem sabe, se eu tivesse descoberto um pouquinho, ou como espírita, pensado um pouquinho, né? Gente, por que
Porque qual que era a minha atitude? Ah, louco, esse povo também, deixa tudo para mim. Tá tudo nas minhas costas. Por que que ninguém me ajuda? Por que que quando eu peço, hoje eu não posso, hoje eu estou com muito serviço, hoje eu estou cuidando de cachorro, hoje eu estou cuidando não sei de quem, hoje eu estou cuidando... E ninguém pode, porque está nas minhas costas. Por que que eu não fiz o raciocínio inverso? O que essa oportunidade está me convidando a pensar? Que semente é essa que eu não percebi? Para deixá-la... Que fruto é esse? Não dá nem 30%. Nem 30%. Está na terra boa porque eu já descobri que eu posso procurar espiritualidade melhor. Mas não consegui dar 30 ainda. Porque ainda estou procurando culpado, não percebi que aquele parente difícil, o filho difícil, a sogra difícil, o marido difícil, a esposa difícil, na realidade é a oportunidade que eu estou recebendo para aprender e reajustar. Não é para sofrer, não. Deus não colocou a gente aqui para sofrer, não. Colocou para a gente se reequilibrar. Amai-vos uns aos outros. Essa é a mensagem. E Jesus fala assim, como eu vos amei. É diferente. Não é só amai-vos uns aos outros. É amai como Ele nos amou. E como é que Ele nos amou? Incondicionalmente. Sem esperar absolutamente nada em troca. Nem retribuição, nem gratidão. É incondicionalmente. E aí a gente fica pensando quantas oportunidades a gente perde por não perceber a oportunidade que nos é trazida através do espinho, da prova. Porque quando nós estamos no plano espiritual, a gente fala assim, não, eu vou ser melhor. Eu vou ser melhor dessa vez. E por que que a gente reencarna? Para provar. Ah, é? Você vai ser melhor? Você vai perdoar ele mesmo? Vai. Beleza. Vai nascer marido e mulher, então. E aí a gente vai provar se perdoa ou não mesmo. Ah, não dou conta de ser marido e mulher, não. Não, então vai ser pai e filho. Vai ser irmão, vai ser irmã, vai ser vizinho. Você ama todo mundo, menos o vizinho. Então, gente... tem aquele vizinho que é chato, não é a gente não, é o vizinho, né? Que fica provocando a gente, né? Os vizinhos imperfeitos, né? Então, gente, o semeador saiu a semear. Não parou. Há milênios ele está semeando. E sem desânimo. Esperando que a gente prepare a nossa terra. Está cheio de pedra? Vamos tirar as pedras. Mas não é a pedra do outro, não. É a nossa. O campo que a semente está é o nosso coração. É ali que a gente tem que remover as pedras. É ali que a gente tem que remover os espinhos. E é ali que a gente precisa transformar essa terra para produzir, no mínimo, 30%. Porque esses são os espíritas. Aqueles que querem ser espíritas. O que o Kardec fala? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer suas más inclinações. É os 30%. Para fazer mais... é preciso ir mais além. Não só vencer as nossas inclinações, as nossas más inclinações, mas começar a aceitar as más inclinações do outro. Isso é concordar com ele, ajudar ele a errar? Não.
é mostrar com o nosso exemplo que ele também pode ser melhor. Que ele também pode cuidar da terra dele. Que ele também pode deixar que essa semente frutifique, floresça e dê frutos. Beleza? O que nós estamos esperando? O outro? Fazer? Melhor não, né? Melhor a gente fazer a nossa parte. E o mestre termina dizendo, e se alguém pedir para você caminhar 1000 passos com ele, caminhe 2. Se ele te pedir a blusa, dê também a túnica, que é fazer além de 30%, para que a gente construa em nós o mundo regenerado que nós queremos. Aí não precisa ter data para mudarmos para um mundo de regeneração. Nós já estaremos nele, porque vivemos intimamente nele. Muita paz, obrigado pela paciência de todos. Que Jesus nos dê uma semana abençoada. Que assim seja.